estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu vou continuar daqui a pouquinho com as normas do Código de Direito Canônico sobre a Eucaristia. Antes eu quero só lembrar o seguinte, que a cidade do Rio de Janeiro já está recebendo o sinal digital da TV Canção Nova pelo canal 44.1. É muito importante isso porque é um sinal, melhora, né, aí a sua recepção, tá? E é só você acessar tv.cançãonova.com/TV digital, que você tem a lista completa das cidades que já estão recebendo o sinal digital. Então, vou repetir, tv.cançãonova.com/TV digital. Você pode conferir as cidades que recebem aí, né, a qualidade digital, ok? Muito bem, eu quero rapidamente aqui também mostrar esse livrinho que nós lançamos essa semana, para entender o ofício da Imaculada. O ofício da Imaculada é uma oração belíssima. Foi escrito lá por volta do ano 1500 e pouco por um monge chamado Bernardino de Bustis. E muita gente reza o ofício todo dia. Eu rezo todo dia o ofício de Nossa Senhora, porque os santos rezavam. Só que tem muitas expressões no ofício que a gente não entende. Então, esse livro aqui eu escrevi para explicar cada evocação, cada louvor a Nossa Senhora que o Bernardino de Bustos tirou da Bíblia e aplica em louvor a Nossa Senhora. Por exemplo, né? Por exemplo, você vê, quando você reza, fala ali, por exemplo, eu vou apenas citar aqui algumas expressões dessas que às vezes a gente não entende, né? Está escrito lá, por exemplo, favo de Sansão, sarça da visão, florescente vara, horto de deleites, palma de paciência, cidade do Altíssimo, lírio cheiroso, né? Cidade de Davi de torres guarnecida. O que quer dizer isso, né? Alentar-se do sumo Davi, invicta Judite, os cegos errados, vós alumiais. São louvores que o Bernardino de Bustos tirou da Bíblia e ele aplica a Nossa Senhora. Então, eu fui lá na Bíblia, buscar o significado e coloquei nesse livro. Aí você pode ler o ofício, rezar o ofício da Imaculada, rezado ou cantado. No Nordeste se canta muito o ofício, né? Porque Frei Damião espalhou o ofício da Imaculada muito no Nordeste. Então, é uma beleza. Bom, tem aqui o livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, onde ele conta a conversão dele, do protestantismo para a Igreja Católica. Ele escreveu também o Salve Santa Rainha, né? Um livro sobre a Virgem Maria, escrito por um ex-protestante. É muito interessante, né? E que profundidade, né? Razões para Crer, também do Scott Hahn, é um livro onde o Scott Hahn mostra por que nós temos que crer naquilo que a igreja ensina. Quais as razões da nossa fé, né? Muito bem, vou continuar aqui. Eu tenho aqui 3 perguntas sobre a Eucaristia, daqui a pouco eu respondo. Eu vou continuar aqui falando aquilo que o Código de Direito Canônico da Igreja, aprovado pelo Papa João Paulo II em 1983, né, o que ele prescreve sobre a Eucaristia, já que nós estamos estudando o sacramento da Eucaristia. Então, o Cânon 924 diz assim: o sacramento, o sacrossanto sacrifício eucarístico deve ser oferecido com pão e vinho, e a este se deve misturar um pouco de água. Então, pão e vinho, onde se coloca aquela gotinha d'água. O que significa aquela gotinha d'água? Significa a humanidade de Jesus, dentro da sua divindade, né? As duas naturezas de Cristo. Parágrafo 2. O pão deve ser só de trigo e feito recentemente, só de trigo, quer dizer, não pode ter fermento. É pão ázimo, só de trigo. E feito recentemente, de modo que não haja perigo algum de deteriorização. Porque se a hóstia deterioriza, se o trigo deterioriza, o Cristo não está mais na Eucaristia. E isto é uma profanação. Entende? Você deixar uma hóstia guardada no sacrário durante um mês e a hóstia estragar, é uma profanação do sacramento, entende? Então, eu recomendo que quem guarda a hóstia em sacrário, renove essas hóstias continuamente. Não deixe, né, exatamente fermentar nem estragar, né?
Parágrafo 3º, o vinho deve ser natural. Então, não pode ser vinho artificial, ou seja, vinho feito com produtos químicos. Não pode. Do fruto da videira, ou seja, tem que ser de uva. Videira é a planta da uva. Então, não pode ser vinho de maçã, não pode ser vinho de outras coisas, tá? E não deteriorado. E um vinho também que não esteja estragado, porque o vinho também estraga, né? Então, olha, 3 coisas o vinho. O vinho tem que ser natural, da uva, da videira, e não pode estar estragado, tá? Existe um vinho canônico, né, que exatamente é feito para isso. Pode ser o vinho tinto, pode ser o vinho claro, desde que seja de uva, não tem problema. Cânon 925. Distribua-se a Sagrada Comunhão só sob a espécie de pão ou de acordo com as leis litúrgicas, sob ambas as espécies, mas, em caso de necessidade, também apenas sob a espécie de vinho. Então, a Eucaristia pode ser ministrada de 3 formas. Só o pão, só o vinho e o pão e o vinho. Aí ele manda obedecer às normas litúrgicas. Quando é que se pode oferecer sobre as 2 espécies? Quando não há perigo de derramar o vinho. Entende que o vinho é delicado, né? O sangue de Cristo não pode. Se a hóstia cai no chão, você pega, mas o vinho não tem jeito de pegar. E se cai num tapete? O tapete absorve. É o sangue de Cristo. Então, por isso que normalmente se distribui só o pão. Agora, uma coisa é importante de entender. Cristo, ele está todo só no pão, ele está todo só no vinho, e ele está todo no pão e no vinho. Então, quem comunga só o pão, comungou plenamente. As pessoas celíacas são aquelas pessoas que não podem receber glúten. O trigo tem glúten porque dá uma espécie de uma alergia na pessoa, às vezes até produz asfixia. Então, a pessoa comunga só o vinho. Ok? É o que ele está dizendo aqui. Bom, Cânon 927, ele diz aqui, não é lícito, nem mesmo urgindo extrema necessidade, consagrar uma matéria sem a outra, ou mesmo consagrá-las a ambas fora da celebração eucarística. Então, não pode o padre consagrar só o pão e não consagrar o vinho, ou consagrar o vinho e não consagrar o pão, e não pode consagrar o pão e vinho fora da missa, só pode consagrar na missa, ok? 929. Sacerdotes e diáconos, para celebrarem ou administrarem a Eucaristia, se revistam dos paramentos sagrados prescritos pelas rubricas. As rubricas são os documentos. Então, não tem esse negócio de querer celebrar de bermuda, camiseta. Não, tem que estar paramentado. Porque os paramentos, gente, representam o quê? Os paramentos representam o Cristo, a roupa do Cristo com a qual ele subiu o Calvário. Então, a túnica branca do sacerdote significa a túnica de Cristo. Aquele símbolo, aquele laço que ele amarra na cintura, significa o quê? O Cristo amarrado lá do Horto das Oliveiras e levado, puxado até sofrer a paixão. A casula representa o quê? O manto de Cristo. Quando o padre sobe ao altar e canta o cântico de entrada, representa o quê? O Cristo que sobe ao altar, na presença do padre. Então, tudo isso é litúrgico. Então, não pode ser de qualquer jeito, não. Entendeu? A liturgia é uma coisa sagrada, né? Cânon 931, parágrafo 1º. A celebração eucarística deve realizar-se em lugar sagrado, a não ser que, em caso particular, a necessidade exija outra coisa. Nesse caso, deve-se fazer a celebração no lugar decente. Então, ordinariamente, a Eucaristia deve ser na igreja. Na igreja. Mas não tem igreja, não cabe todo mundo na igreja. Então, celebra num salão, mas aí tem que ser um lugar decente. Não se vai celebrar em qualquer lugar, né? Ah, esse local aqui é um local de festas profanas,
cheio de pecado, cheio de adultério, celebrar a missa ali? Celebrar a missa num motel? Será que tem sentido? Seja um lugar decente. Pode ser numa casa, pode ser, entendeu? Seja um lugar decente. Está escrito aqui no cano 931. Tá? O sacrifício eucarístico, parágrafo 2º, deve realizar somente sobre altar dedicado ou benzido, fora do lugar sagrado. Pode-se utilizar uma mesa conveniente, mas sempre com toalha e corporal. Então, na igreja, o altar que foi benzido pelo bispo. Fora da missa, pode ser numa mesa, mas tem que ter uma toalha e tem que ter o corporal, aquele pano, né, onde é colocado ali depois as sagradas espécies. Ok? Cano 934. Nos lugares em que se conserva a Santíssima Eucaristia, deve sempre haver alguém que cuide dela e, na medida do possível, um sacerdote celebre missa aí pelo menos 2 vezes por mês. Então, por exemplo, uma capela, tem o Cristo no sacrário. Então, recomenda-se que pelo menos 2 vezes por mês haja missa ali na capela. Só se não for possível. Mas a recomendação, porque inclusive se renova a Eucaristia ali, para não haver o perigo de haver aquela deteriorização que o Código já falou aqui, tá? 935. A ninguém é lícito conservar a Eucaristia na própria casa, ou levá-la consigo em viagens. Não pode. A não ser urgindo uma necessidade pastoral e observando as prescrições do bispo diocesano. Então, o ministro da Eucaristia, o ministro extraordinário, né, da comunhão eucarística, ele pode levar a Eucaristia com ele, está autorizado pelo bispo. Mas quem não tem autorização, não pode. Não pode levar a Eucaristia para casa. Né? Ok? 939. Conserve-se na píxide ou na âmbula hóstias consagradas em quantidade suficiente para as necessidades dos fiéis. Renove-se com frequência, consumindo-se devidamente as antigas. Então, o que eu já falei, as hóstias guardadas no sacrário, na âmbula, na píxide, devem ser renovadas de tempo em tempo, para que não estrague. 940. Diante do tabernáculo, o sacrário, em que se conserva a Sagrada Eucaristia, brilhe continuamente uma lâmpada especial, aquela lâmpadazinha vermelha. A lâmpada vermelha significa o Cristo está presente. Se o sacrário estiver vazio, é bom deixar o sacrário aberto e apagar a lâmpada. Por quê? Para a pessoa não ser enganada. Ela vai adorar o Cristo ali, o Cristo não está ali. Entenderam? Então, se não tem, deixa o sacrário aberto e apaga a luz. E ensinar isso para as pessoas. Como é que eu sei que o Cristo está presente? A luzinha está brilhando ali. Ok? Com a qual se indique e se reverencie a presença de Cristo. 937. A não ser que obste motivo grave, a igreja em que se conserva a Santíssima Eucaristia seja aberta todos os dias aos fiéis. A menos se houver um caso, né? Está havendo muito roubo, está havendo profanação, então fecha. Mas, ordinariamente, onde o Cristo está no sacrário, a igreja tem que estar aberta para os fiéis. Ok? A não ser que obste motivo grave. A igreja em que se conserva a Sagrada Eucaristia seja aberta todos os dias aos fiéis, ao menos durante algumas horas. Se não der para abrir o dia inteiro, algumas horas. Tá? A fim de que eles possam dedicar-se à oração diante do Santíssimo Sacramento. 943. Ministro da exposição do Santíssimo Sacramento e da bênção eucarística é o sacerdote ou o diácono. Então, quem expõe o Santíssimo para adoração ou dá a bênção do Santíssimo é o sacerdote ou o diácono. Em circunstâncias especiais,
apenas a exposição e a remoção, mas não a bênção, é o acólito autorizado pelo bispo ou pelo sacerdote. Ele pode fazer a exposição ou a remoção, não pode dar a bênção. O ministro da Eucaristia, o ministro extraordinário pode fazer isso, né? Um ministro extraordinário da comunhão eucarística ou outra pessoa autorizada pelo bispo local, ok? Então aí ele pode também expor o Santíssimo. Então, os pontos mais importantes do Código de Direito Canônico são esses aqui. Agora, claro, gente, é muito importante a gente ler, por exemplo, aquele documento chamado Redemptionis Sacramento, porque ele dá uma porção de outras normas. Por exemplo, o Código, ele traz o essencial, mas a Redemptionis Sacramento traz os detalhes. Por exemplo, a Redemptionis Sacramento diz assim, por exemplo, o leigo não pode ir lá pegar dentro da hóstia a Eucaristia, ele tem que receber do ministro. Por quê? O ministro representa o Cristo, que na Santa Ceia deu a Eucaristia para cada um, tomai e comer. Então, não é lícito eu ir lá pegar a Eucaristia. Quando é comunhão em duas espécies, eu não posso também pegar a hóstia aqui, molhar no vinho e comungar. Não pode. É o ministro que tem que molhar no sangue de Cristo e colocar na sua boca. E aí ter embaixo a patena para não ter perigo de pingar o vinho consagrado fora da patena. São cuidados que é preciso tomar, gente. Nós estamos tratando do corpo e do sangue de Cristo, né? Então, a Redemptionis Sacramento tem, inclusive, no final dela, o que ela chama de abusos graves, né? E foi aprovado pela Congregação da Fé e pelo Papa João Paulo II. Então, vale a pena a gente ter essa orientação. Bom, eu tenho aqui 3 perguntas que eu quero responder. A primeira do Aristeu, que veio pelo Facebook, Aristeu Flusão. Ele pergunta o seguinte: estou fazendo catecumenato, ainda não posso receber a hóstia. Bom, certamente não fez ainda a primeira Eucaristia. Devo rezar de joelhos na hora do recebimento da hóstia pelas outras pessoas, mesmo sem poder recebê-la? Não, não precisa. Não precisa ficar de joelho, né? Nem mesmo é obrigada a pessoa a comungar de joelho. Aqui no Brasil pode comungar de pé. É autorizado pelo Vaticano que qualquer pessoa que quiser comungue de joelho. E a norma do Vaticano diz que ninguém pode mudar isso. Eu estou falando e eu tenho esse documento no meu computador. Se alguém duvidar, me passa um e-mail que eu mando o documento do Vaticano. É bem claro, não se proíba de jeito nenhum a pessoa comungar na boca ou comungar de joelho. Entende? É bem claro. Então, o Aristeu, você não vai comungar, não é preciso ficar de joelho. José Nunes, via Facebook, somente a Igreja Católica faz a celebração da Eucaristia, também a Igreja Ortodoxa faz. E é válida a Eucaristia para a Igreja Ortodoxa, só que nós católicos não podemos participar. Só naquele caso muito especial que o Código prevê, quando você não tem igreja católica nenhuma para você participar. Aí é extraordinário. Ao término da oração eucarística, devemos elevar as mãos em direção ao altar? Não é obrigado, não está previsto, ok? Não está previsto. Aqui uma outra pergunta de uma pessoa que pede para não ser identificada. Ela disse que essa semana ela leu num site que o Vaticano diz que não pode ser padrinho de casamento uma pessoa que é declaradamente homossexual e que pratica a homossexualidade, vive a homossexualidade. Realmente saiu um documento essa semana do Vaticano dizendo que não pode ser padrinho de crisma e de batismo uma pessoa que é declaradamente homossexual e que vive a prática. Eu não estou falando quem tem a tendência, é quem vive a homossexualidade. Por exemplo, 2 pessoas, 2 homens unidos, né? Aí não podem ser padrinhos. Essa semana realmente saiu um documento do Vaticano sobre isso. Bom,
temos ainda um tempinho. Eu quero então colocar aqui o seguinte, aqui ainda tem uma coisa que eu queria falar, que é o culto da Eucaristia fora da missa. O Papa Paulo VI, num dos documentos dele, a Mysterium Fidei, o mistério da fé, o Papa Paulo VI colocou o seguinte: a Igreja Católica professou e professa este culto de adoração do Cristo fora da missa, que é devido ao sacramento da Eucaristia, não somente durante a missa, mas também fora da celebração dela, conservando com o máximo cuidado as hóstias consagradas, expondo-as aos fiéis para que as adorem com solenidade, levando-as em procissão. Aí é o caso do Corpus Christi, né? Então, o Papa coloca no número 56 da Mysterium Fidei, realmente essa necessidade de adoração do Cristo fora da missa. Por que é colocado isso? Porque Lutero, quando questionou a igreja, em 95 pontos, inclusive questionou na Eucaristia, o Lutero acreditava na presença do Cristo na hora da consagração, mas ele dizia que depois não. Aí ele diz, não, Cristo está presente aqui e presente permanentemente no pão consagrado. É exatamente para tirar completamente essa dúvida, tá? Papa João Paulo II disse o seguinte: a igreja e o mundo precisam muito do culto eucarístico. Jesus nos espera nesse sacramento do amor. Não regateemos o tempo para ir encontrá-lo na adoração, na contemplação cheia de fé e aberta a reparar as faltas graves e os delitos do mundo, que a nossa adoração nunca cesse. É na encíclica dele, Dominici Sene, do Papa, número 3 do Papa João Paulo II. Bom, eu quero só terminar dizendo o seguinte, que uma das maneiras belíssimas hoje que tem se propagado no mundo inteiro é o cerco de Jericó. O cerco de Jericó nasceu na Polônia, quando o governo polonês proibiu o Papa João Paulo II de entrar na Polônia, lá por volta de 1980. Então, na Polônia, um sacerdote teve a inspiração, baseada lá no livro de Josué, aqueles 7 dias em que o povo judeu cercou a cidade de Jericó e as muralhas caíram. Então, esse bispo, um padre polonês, teve essa ideia de fazer 7 dias de adoração, 24 horas, para derrubar as barreiras que impediam o Papa João Paulo II de entrar na Polônia. E dito e feito, depois que eles fizeram, o governo polonês comunista autorizou o Papa João Paulo II a entrar na Polônia. A partir daí, o cerco de Jericó se espalhou no mundo inteiro, é uma beleza. Todas as paróquias que fazem realmente são agraciadas por Deus. Bom, para terminar, quero só mostrar esses adesivos. Estão juntos aqui, mas eles são separados, né? Sagrado Coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sagrado Coração de Maria, seja a nossa salvação. É para você pregar num carro, pregar numa vidraça, né? Vai estar aqui na Canção Nova, na livraria. E também estes 3 adesivos, o rosto sagrado de Cristo, muito importante, né? Também para ser colocado a Virgem Maria, né? E também um adesivo para a gente acalmar um pouco o trânsito, né? Não corra, não mate, não morra, nós somos todos irmãos. Vamos devagar no trânsito, né? Tem muita gente, tem muito motociclista morrendo no trânsito, vamos devagar. Gente boa, muito obrigado. Vocês que vieram participar ao vivo, vocês que acompanharam de casa. Vamos ficar de pé e pedir a bênção agora daqueles sacerdotes e padres que nos acompanham nas suas casas, porque a bênção chega à distância, né? Então, vamos pedir que as nossas necessidades sejam atendidas nessa noite pela bênção dos nossos diáconos e sacerdotes. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de Nossa Senhora e de São José. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser.